tem ninguém orando por a gente. Eu sei que várias pessoas oram e é bom quando a gente sente alguém orando de perto por a gente. Amém, irmãos? Mas de repente eu vi o meu sobrinho acompanhado da orquestra tocando um solo, né? Acompanhado. Aquilo tocou no meu coração e eu resolvi agradecer a Deus também. Aquilo tocou muito fundo na minha alma. Mas depois eu vi a Brenda cantando essa mensagem extraordinária e eu já não sabia mais quem agradecer. E eu resolvi agradecer a Deus pela igreja, amém, irmãos? Pela sua igreja desta manhã. É uma bênção fazer parte do rebanho do Senhor. É um privilégio, irmãos, nós fazermos parte da igreja de Deus aqui na terra. É um privilégio ser povo de Deus neste mundo. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. E na minha tradução, irmãos, eu leio da seguinte maneira: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferizeu, do Eveu e do jebuseu. Quando a gente lê essa passagem assim de maneira rápida, a gente tem a tendência de pensar que, como os demais que não conhecem a Deus, pensam: bom, foi um ponto no passado. Deus viu a aflição do seu povo no passado, um ponto no passado. Deus viu, ficou no passado, mas hoje não vê mais. Está guardado aqui? Deus ouviu o clamor do seu povo no passado, mas hoje não ouve mais as nossas orações. Tenho pedido, e Deus não escuta mais a nossa voz, a voz do seu povo, o clamor do seu povo. E depois desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferizeu, do Eveu e do jebuseu. Isso ficou na história do passado do povo de Israel. Deus desceu, mas não desce mais. Deus já por tanto tempo nos deixou nesse mundo sozinhos. Mas quero dizer aos irmãos que não era esta a mensagem que queria deixar, que queria passar para nós o profeta Moisés, ao escrever, ao transmitir essa mensagem de Deus para a gente. Linguisticamente, tampouco não queria dizer isto. A mensagem para nós com esses três verbos: vi, ouvi e desci, não era apenas um ponto no passado, mas é, irmãos, um ponto no passado com ação contínua. Vi a aflição do meu povo e continuo vendo a aflição do meu povo. Vi, ouvi, digo melhor, o clamor por causa do seu sofrimento. Continuo ouvindo o clamor do meu povo por causa do seu sofrimento neste mundo de pecado.
desci para livrar o meu povo no passado e levá-lo a uma terra ampla e boa, onde mana leite e mel, e continuo descendo para estar com o meu povo e conduzi-lo a uma terra melhor do que a que mana leite e mel, numa cidade que eu mesmo preparei, e onde eu vou habitar com este povo pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Amados irmãos, Deus, o nosso Deus, é o Deus eterno. Não é um Deus que age no passado, agiu e não age mais. É o mesmo Deus presente com o seu povo no passado, o mesmo Deus presente com o seu povo hoje. E vai ser o mesmo Deus até a volta de Jesus e pelos séculos dos séculos. Nós estaremos para sempre com Ele. Amém, irmãos? Deus desceu para socorrer o seu povo e deixaram a bênção do livramento do cativeiro egípcio e a bênção de conduzi-lo para uma terra que mana leite e mel. Deus promete descer para estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nos conduzir, irmãos, para o lar eterno, onde promete habitar para sempre convosco, onde promete habitar para sempre com o seu povo. Durante, irmãos, o ministério terrestre de Jesus, Ele ia de aldeia em aldeia, de vila em vila, de cidade em cidade, às vezes de casa em casa, em determinadas ocasiões, curando os enfermos, dando vista aos cegos, alimentando os famintos, confortando os tristes, aliviando a dor dos sofredores e também trazendo paz aos aflitos e angustiados de coração. Quando Jesus, irmãos, esteve aqui neste mundo, Ele passou mais tempo aliviando os nossos sofrimentos, aliviando as dores, aliviando as angústias do seu povo, do que realizando sermões ou discursos famosos e extraordinários. O apóstolo João, falando sobre as obras de Jesus aqui na terra, ele dizia assim: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos com estas obras. Não haveria espaço para as obras, para os livros escritos com as obras realizadas por Jesus. O que nós temos, irmãos, é apenas uma amostra, alguma coisa para nos manter alimentados nesta nossa jornada em direção aos céus. Por onde quer que Jesus passava, irmãos, Ele sempre deixava uma bênção. Digo melhor, por onde quer que Jesus passava, Ele sempre deixava bênçãos. Uma, duas, três, de acordo com a necessidade dos seus filhos. E mais ainda, Ele não perguntava por credo, nem raça, nem cor, nem condições financeiras, nem condições sociais. Ele sempre deixava bênçãos. Por onde quer que Jesus passava, Ele sempre deixava bênçãos. Jesus, irmãos, digo melhor, Jerusalém tinha várias entradas. E numa das entradas era chamada Porta das Ovelhas. Ali havia um tipo de um lugar onde as ovelhas ficavam e tinha um poço chamado Poço de Betesda. Eu entendo que esse poço era reservado para as ovelhas, mas nos dias de Jesus estava reservado para ovelhas espirituais. E essas ovelhas que estavam ali eram coxos, mancos, paralíticos, cegos, pessoas que estavam cansadas de viver, mutiladas, desejosas de uma vida melhor.
de uma vida diferente. E Jesus, então, passando por ali, viu um paralítico há 38 anos. E ele esperava aquilo que todos esperavam, um mito. As águas sendo sacudidas por um anjo, e então quem descesse primeiro ficaria curado. Não é esse, irmãos, o processo divino de atender às nossas necessidades. Não é quem chega primeiro que vai ser atendido. Não, Deus vê as nossas necessidades, vê as nossas aflições, ouve o nosso clamor, e Deus está pronto a passar pela nossa vida e deixar uma bênção especial. E ao passar por ali, ele perguntou: você quer ficar são? Aquele homem falou assim: Senhor, eu estou paralítico há 38 anos. Fui deixado aqui pelos meus familiares e não tem ninguém para me lançar nas águas. E assim sempre há alguém primeiro que é lançado às águas. Primeiro do que eu. Senhor, como posso ficar são? Jesus então falou, olhou para ele e disse: toma o teu leito, a tua cama, levanta-te e anda. Ele sentiu-se imediatamente curado, e então levantou-se para dar glórias a Deus. E ele saiu, irmão, dando glória, só que era sábado. Dificuldades começaram a aparecer. Os legalistas apareceram dizendo que quem realizou esta obra no dia do sábado, você deveria ficar paralítico para o resto da vida ali, não ser curado no sábado, era melhor permanecer. E ele então falava, testemunhava de Jesus. Ele, daquele que alguém que ele não conhecia intimamente, que havia feito esta bênção na sua vida. E depois de se estar com Jesus mais diretamente, ele agradece a Deus pela operação maravilhosa da sua vida. Nem conhecia Jesus, ele apenas passou por sua vida e deixou uma bênção. Por onde Jesus passa, ele sempre deixa uma bênção. Amém, irmãos? Jesus tinha acabado uma série de sermões, discursos maravilhosos no monte. E agora ele descia do monte e passava por um caminho onde estava um cego de nascença. E os discípulos resolveram aproveitar a ocasião para perguntar a Jesus: mestre, esse cego de nascença, quem é culpado dele estar assim? Seus pecados, ou quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse: não, nem ele nem os seus pais. Mas para que Deus hoje opere na sua vida, eu sou a luz do mundo. Ninguém tinha curado um cego de nascença até então. E Jesus então cuspiu, fez lodo no solo, fez lodo, passou nos seus olhos e falou: vai lavar-te no tanque de Siloé. E ele já estava vendo e saiu assim, com seus olhos um pouco abertos, foi ao tanque de Siloé, lavou-se e começou a ver plenamente. Não foram as águas do tanque de Siloé, foi a palavra de Jesus que o curou. E outro que não conhecia Jesus. Jesus não perguntou se ele queria ficar são ou menos. Jesus apenas lhe deixou a bênção. E por onde Jesus passa, ele sempre deixa o quê? Amados irmãos, Jesus estava com os discípulos pelo seu caminho. E quando um
cidadão se aproximou dele. Jesus leva a sua história de vida. Seguramente esse homem tinha sido um bom pai. E eu vou fazer um quadro aqui para vocês entenderem melhor o que significava aquele sofrimento daquele homem. O pai de uma filha única. Ele era apegado àquela filha, que sonhava com o futuro, tinha boas condições financeiras. Ele era um fiel esposo e de repente se achou leproso. E a lepra naquela época era tratada de maneira muito cruel. Ele logo foi separado do convívio da família para não passar a lepra para a filhinha. Não importava a condição financeira, porque não tinha cura para a lepra. A esposa começou a olhar para ele, achando que ele havia traído, cometido um grande pecado. Rejeitou completamente. Ele não podia nem ao menos ficar num cômodo isolado na cidade. Era colocado do lado de fora, de noite ficava exposto. Se as feras bravias o comessem, nada de mal, eram amigos apenas. E este homem assim se sentindo realmente totalmente rejeitado, colocado à margem de tudo e de todos, ele ouviu falar de Jesus. Como ele queria estar com Jesus. Tinha ouvido dos seus milagres, sabia que ele tinha poder para curá-lo, para mudar o quadro da sua vida. E ele, diferente dos demais leprosos, ele resolveu se aproximar de Jesus. Ele não mudou o curso, ele se aproximou mais um pouquinho para onde Jesus havia de passar. E então diz Lucas que ele prostrou-se com o rosto em terra, num sinal de extrema humildade. E ele disse: Senhor, se tu queres, tu podes curar. Ele reconhecia o poder de Jesus, chamava de Senhor, no aspecto de reconhecimento do aspecto messiânico da natureza messiânica de Cristo. E Jesus então tocou naquele leproso, se aproximou mais ainda e tocou nele. E aquele homem sentiu o toque divino na sua vida. Quando ele acrescentou as palavras "eu quero", fica ali, ele recebeu, ele se sentiu duplamente abençoado. E aquele homem, irmãos, eu não sei porquê que quando a gente se sente muito abençoado, a gente não consegue ficar calado. O mínimo que faz é cantar. E eu acho que aquele homem, naquele exato momento, ele começou a cantar assim: sim, tocou-me, sim, tocou-me, tocou-me. Você quer experimentar o sentimento daquele ex-leproso ao louvar a Deus cantando? Cante comigo, conosco.
Jericó, havia um cego que estava ali sempre sentado pedindo esmola. Ele tinha seu ponto, o ponto dele. O nome dele era Bartimeu. E ele ouviu também falar de Jesus. Ele suspirava ter um encontro pessoal com Jesus. E um dia eu vi um movimento de pessoas passando, mas era fora do normal. E quase que estava atropelando ele na beira do caminho. E ele começou a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E as pessoas não respondiam porque estavam interessadas em ficar mais perto de Jesus. E alguém respondeu: Bartimeu, é Jesus, Bartimeu. E quando ele ouviu isto, ele começou a clamar, gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas incomodadas com aquele grito de Bartimeu, diziam: Bartimeu, cala a boca, Jesus não tem tempo agora, ele está de passagem por Jericó apenas. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas queriam silenciar Bartimeu, mas o seu clamor chegou aos ouvidos daquele que nos ouve, que conhece o nosso sofrimento, que continua nos ouvindo, e falou: traz-o aqui. E eles trouxeram Bartimeu: olha, Jesus está chamando você, você é um privilegiado, vai chegar pertinho de Jesus. E Jesus perguntou a Bartimeu: o que você quer? O que você deseja? Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu torne a ver. A tua fé te salvou. E ele passou a ver novamente. E quem ele viu? O rosto de Jesus. Por onde Jesus passa, irmãos, ele sempre não deixa só uma bênção, não. Ele deixa a bênção. Bartimeu passou, tornou a ver, recuperou a vista de volta. E Bartimeu teve o privilégio de ver o rosto de Jesus. Irmãos, e Bartimeu louvava a Deus e dizia: agora eu posso ver, agora enfim eu posso ver. Você quer cantar com Bartimeu? Cante, não é? Agora enfim eu posso ver da fonte a decorrer, o sangue que meu Jesus por mim verteu na cruz. E eles começaram, e foi uma maravilha. Veja, o local ficou muito cheio. O local chamava-se Alcântara. E era uma porta para uma grande região, muito habitada.
E depois daquela semana, no primeiro domingo que fui para lá, eu fui comunicado que tinha uma pessoa que estava assistindo, que quebrava tudo em casa, que estava com sua vida arruinada, que praticamente o diabo não lhe dava paz, que estava para perder o esposo, que estava para perder os filhos, que não sabia mais o que fazia, que estava se manifestando ali nas reuniões. E eu fiquei preocupado, porque eu queria mesmo, era uma condição melhor para evangelizar. E não logo na primeira noite, assim, uma experiência dessa. A princípio eu pensei assim, se o diabo se manifestar, eu vou desconhecer e vou pregar o evangelho e os meus auxiliares levam-na para fora. E quando mal começou a cantar a jovem mensagem musical, o diabo se manifestou. Foi antes da minha pregada. E ela foi levada logo lá para fora e começou a gritar, a se mexer e fazer toda a manifestação diabólica. O diabo tomando conta daquela pobre alma. E as pessoas trabalhando, eu falei, bom, pelo menos foi antes, já levaram lá para fora e agora vou pregar o evangelho. Mas a uma certa altura eu fiquei pensando assim, mas como desconhecer este quadro? Continuar pregando, a minha preocupação é que tinha somente pessoas não novas, ninguém adventista, só uns poucos auxiliares que estavam ali. E então, eu como desconhecer? Então eu resolvi falar para eles o que estava acontecendo. Contei um pouco da história dos anjos maus e anjos bons. Quando eles foram expulsos do céu, e o trabalho que eles fazem aqui na terra, se apoderam das pessoas e então causam desgraças como essa que está acontecendo. Mas para que, se eles quiserem, nós vamos fazer uma oração por essa pessoa. Mas para que não aconteça de sair o diabo, o anjo mau dela e entrar em um de vocês, eu queria orar por vocês. Mas se vocês quiserem, e todos quiserem, vamos ajoelhar. E eu pedi por aquele grupo, e pedi que Deus não permitisse que ninguém fosse alcançado pelo mal. Que Deus perdoasse os pecados de todos que ali estavam. E depois disse que faríamos apenas uma oração por ela. E ela o diabo haveria de deixá-la em paz. E pedi que trouxesse. À medida que ela vinha, ela já vinha puxando, esperneando, batendo, gritando, querendo morder. Mas quando chegou mais perto, ela já estava com a mão assim. E eu senti que o diabo já estava o quê? Vencido. E nós nos ajoelhamos e oramos. Quando terminou a oração, ele estava completamente calmo. E eu vi o sermão. Uma vez, uma outra noite, mais outra noite. E eu tive o privilégio de batizar aquela senhora e seus filhos algum tempo depois. Eu estava contando essa história na Igreja Central do Rio de Janeiro. E então, depois do culto, uma senhora se aproximou de mim e disse assim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei assim, olha, o rosto me é familiar, mas me lembra um pouquinho, refresca a mente. Ela não refrescou a mente não, ela falou assim, pastor, eu sou Maria da Penha. Eu falei, mas como poderia me esquecer, minha querida irmã? Era exatamente aquela alma por quem que Jesus passou pela sua vida e libertou das garras do diabo. Salvou o seu lar, salvou também os seus filhos. E sabe que bênção ela me disse que deu para ela? Eu agora sou obreira bíblica, pastor. Amém? Amém? Por onde Jesus passa, irmãos, ele sempre deixa o quê? Não uma só.